Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar aqui na minha casa. Gratidão por abrir as portas da sua casa para me receber, para receber essa equipe espiritual que a gente vem se mantendo comprometido em fortalecer essa relação, esse intercâmbio, essa oportunidade de instrução não só nossa, como também dos espíritos que a gente sabe que são trazidos aqui nesse momento para compartilhar dessas reflexões, para se beneficiar dessa energia boa. Então vamos lá, iniciar mais um culto do Evangelho. Bem-vinda Cida querida, bem-vinda doutora Maristela, bem-vinda Lilian. Então lembrando que na oração de encerramento a gente faz a fluidificação da água, a gente pede para a espiritualidade manipular essa garrafinha de água em nosso favor. Então aproveita para pegar sua garrafinha, seu copo, para você poder participar desse momento de canalização da nossa fé no final do culto, tá bom? A minha já está aqui de lado. Então vamos começar lendo o nosso Vigiai e Orai. Opa! A página é Quando Alguém. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Bem-vinda, Simone, querida. Quando alguém te fale do passado, acautela-te. A rigor, ninguém sabe o que foste ou o que fizeste em pregressas existências. Muitos se referem à reencarnação apenas para conseguirem o que desejam de ti. Não te permitas iludir pelos que não te respeitam os sentimentos. Infelizmente, muitos que te falam de amor no passado estão apenas pensando em sexo no presente. Compromisso sério não se alicerça na mentira. Não te entregues afetivamente a quem esteja compromissado com outrem. Os espíritos superiores não se prestam a revelações levianas e nem são instrumentos para o mal. Bem-vinda, Glória querida. Então vamos orar para a gente poder retomar a leitura fazendo os comentários, as reflexões. Deus, soberanamente justo e bom, Mestre Jesus, mentores e demais amigos espirituais, agradecemos por mais essa oportunidade de conexão com o alto, pedindo que se façam presentes aqui os nossos mentores, nos inspirando a cada reflexão, ao encontro com cada palavra, com cada exemplo, que possamos perceber as nossas limitações, o nosso potencial para nos tornarmos cada vez melhores através das oportunidades concedidas pelo nosso Pai Maior, de viver mais e melhor ao lado dos nossos amores. Permita que esses mesmos mentores possam se instalar na minha casa, na casa de cada companheiro que esteja compartilhando comigo dessas reflexões, realizando uma limpeza, afastando qualquer vibração negativa, transformando qualquer energia em desarmonia. Permita que essa luz que estamos aqui testemunhando possa permanecer nesse ambiente. Que assim seja, graças a Deus. Bem-vinda, Camila. Então vamos lá. Quando alguém te fale do passado, acautela-te. No início da página eu até fui por uma outra área de reflexão, e aí à medida que a página foi se desenrolando, eu compreendi aí o que a página vem propondo. Então, quando alguém te fala do passado, acautela-te. Acho que todo mundo, né? Principalmente os espíritas e os curiosos, mas
mesmo quem vem de outras religiões, para ouvir quando o assunto é vidas passadas. Ainda que não acredite, tem curiosidade para saber a respeito de influências de outras vidas, que muitas vezes é dado o nome dos nossos antepassados, né? Na doutrina espírita a gente compreende que muitas vezes esses antepassados se tratam de nós mesmos, que nos mantemos em oportunidades de exercitar o nosso amor, compaixão, perdão, principalmente com aqueles que dividimos o ambiente doméstico, e muitas vezes precisamos de uma, duas, quantas outras encarnações forem necessárias. Então, muitas vezes nós recebemos a oportunidade de reencarnar dentro do mesmo ciclo. Então isso é uma coisa que causa muita curiosidade, confusão ao mesmo tempo, e nesse sentido muitos acabam se aproveitando dessa curiosidade, dessa sensibilidade que muita gente tem com esse tema, para influenciar a decisão de outras pessoas, para obter vantagens através dessa influência. Aquele que tinha a sensibilidade ou o dom de uma visão com uma sensibilidade maior, né? Na história aí da antiguidade eram tidos como pessoas muito poderosas, muito influentes, né? Porque mexiam com toda essa expectativa da sociedade. Então, a rigor, ninguém sabe o que foste ou o que fizeste em pregressas existências. Embora nós tenhamos uma bagagem muito grande de encarnações, né? Nós, espíritos encarnados hoje na Terra, que temos aí a informação de que temos uma média de 500 a 700 encarnações nas costas, e que essa é a melhor delas, conforme a sua necessidade, né? Nós temos muitas relações estabelecidas, muitos resgates, muito desenvolvimento, muito conhecimento com o qual a gente se comprometeu. Mas à medida que a gente vai recebendo a oportunidade de estar novamente na Terra, vivendo uma encarnação que foi muito planejada, meticulosamente em cada detalhe por nós, junto dos nossos mentores da espiritualidade, para que a gente consiga atingir o mérito com que a gente se comprometeu, ainda no plano espiritual, a gente recebe o dom, a bênção do esquecimento. E qual a função disso? Me permitir me entregar a novas relações com espíritos de outras oportunidades que muitas vezes eu transgredi, eu me equivoquei, ou acolher um espírito que me agrediu, me transgrediu, se equivocou comigo em outras encarnações, e que eu vou ter a oportunidade de passar por cima de todas essas diferenças através do amor, muitas vezes recebendo como um filho. E aí a gente não precisa que alguém diga diretamente isso pra gente. Muitas vezes a gente consegue perceber no sentimento de repulsa ou no que nos aproxima de pessoas sem que a gente tenha nenhuma explicação, ou mesmo que a gente saiba o quanto aquela pessoa nos ama, o quanto aquela pessoa se esforça para cativar a gente, mas a gente tem uma dificuldade inexplicável. Isso muitas vezes é sinal de relações pregressas mal trabalhadas. Então a gente recebe o dom, a bênção do esquecimento, para que a gente não se imponha uma dificuldade a mais diante de tanta preparação para poder se permitir essa oportunidade de recomeço. O que não quer dizer que a gente não vá ter acesso a muito desse conhecimento que foi adquirido. A evolução moral a gente exerce, isso é latente, né? Ninguém precisa dizer ou saber, as pessoas são mais ou menos evoluídas conforme o progresso que se comprometeram, mas os conhecimentos, os compromissos assumidos no plano espiritual, eles vão sendo inspirados pelos nossos mentores ao longo da nossa encarnação. Então, por isso a importância da gente se manter conectado com esses mentores, né? Facilitando o acesso desses espíritos, desses anjos de guarda, para nos inspirarem na direção daquilo que a gente planejou, mas para que a gente exerça todas as nossas escolhas com o coração,
que mesmo o peso, as influências do corpo de carne, do mundo físico, nos balancem, né? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente muitas vezes ficou muito tempo se comprometendo com a construção de um plano ali para uma encarnação nova, e quando chega aqui, se deixa levar por tantos outros prazeres, por tantas outras facilidades, e se distancia do que você se comprometeu. O que não quer dizer que você não vá obter o mesmo resultado. Muitas vezes a gente traça caminhos diferentes, mas chega ao mesmo objeto, né? Então, falando um pouquinho trazendo essa contextualização do porquê da bênção do esquecimento. Muitos se referem à reencarnação apenas para conseguirem o que desejam de ti. Então, quando a gente não busca compreender, né? Isso. Bem-vinda, Vânia, bem-vindo, Alessandro. Então, quando a gente não se abre para esse tipo de questionamento, não busca compreender esse tipo de informação, a gente vai ter muito menos resistência para ouvir uma orientação de alguém que muitas vezes quer influenciar a gente por determinada vantagem, por determinada influência que ele gostaria de exercer sobre nós, nos envolvendo com uma história de que nós temos um compromisso kármico com determinada situação. A gente pode desconfiar de toda e qualquer intenção que você percebe que não te influencia para o bem. Porque se alguém está te influenciando para o bem, para o compromisso, para o despertamento, para o contato com Deus, para a gratidão, independente de haver uma fundamentação de se há origem para isso em outra vida ou não, isso vai estar te fazendo bem, não é verdade? Mas se alguém está justificando os seus equívocos de agora, te influenciando de forma negativa, a permanecer estagnado ou contra os outros, ou de uma forma que você sabe que você não gostaria de ser tratado, você pode desconfiar, independente de ter ou não uma fundamentação reencarnatória aí, né? Bem-vinda, Lê. Se ficar um pouco confuso, vocês sinalizem também, tá? Não te permitas iludir pelos que não te respeitam os sentimentos. Isso não só para esse campo de manipulação, né? Mas quantas vezes a gente acolhe e se mantém em relacionamentos com pessoas que não têm qualquer tipo de consideração ou respeito pelo nosso sentimento, pelas nossas intenções, pelas nossas renúncias, né? E quantas vezes a gente tá até aqui na cidade, tem uma campanha aí forte, né, nos outdoors falando sobre violência contra a mulher, e aí reacende toda essa situação, essa temática, né? Do quanto muitas vezes nós nos permitimos, por N fatores, nos mantermos em situações que vão nos custar a nossa integridade física, o nosso equilíbrio emocional, acreditando que de alguma forma há uma justificativa para que aquilo se sustente, ou economicamente, ou emocionalmente, sem acreditar que pode ser muito melhor se eu conseguir me libertar dessa dor agora. Buscando com resiliência, com fé no porvir, com fé na providência, de que do outro lado o caminho tem muito mais chance, tem as mesmas chances de dar certo do que de dar errado. Eu não preciso me apegar só ao que tem de errado diante de uma situação que eu desconheço. Eu tenho sempre 50% de chance de ser bom ou de ser ruim. Então por que eu vou me apegar no que pode ser de ruim? Bem-vinda, Eliana. Infelizmente, muitos que te falam de amor no passado estão apenas pensando em sexo no presente. Então, trazendo a gente para a reflexão das intenções escusas, do quanto as pessoas muitas vezes querem embasar os seus equívocos, né?
embasar os seus descontroles com justificativas que não fazem o menor sentido, mas como a gente muitas vezes se coloca num quadro de vulnerabilidade, a gente se mantém satisfeito com uma justificativa quase nonsense, né? Quase sem sentido. E a gente consegue perceber o quanto algum amigo, algum familiar está sendo iludido num relacionamento quando ele vem contar pra gente, vem confidenciar, mas quando a gente está passando, a gente tem tanta dificuldade. Então, que a gente consiga encontrar no ombro de um amigo, num profissional da área, acesso e liberdade para se ouvir, para se permitir acolhimento, orientação, já que tantas vezes falta na gente esse impulso. Muitas vezes a gente não consegue perceber o quanto Deus encontrou o caminho de nos mandar esse socorro através do outro. Mas para isso a gente precisa se abrir. Compromisso sério não se alicerça na mentira. Quantas vezes eu me envolvo, eu atravesso situações de relacionamento alheio, achando que comigo aquele irmão pode ter despertado, comigo pode ser diferente. Foi isso que você movimentou quando você se envolveu nessa situação da lei de retorno? O quanto a gente está atento para as responsabilidades das nossas escolhas boas e das equivocadas? Por que a gente acha que a gente vai colher um resultado diferente do que aquele que a gente investiu? Eu não vou colher laranja se eu plantei mamão. A gente se ilude que pode ser que no meio do caminho alguma coisa se transforme, mas você já sabe o que esperar. Não te entregues afetivamente a quem esteja compromissado com outrem. Eu não posso te dizer que nada nessa vida, em plano físico, seja eterno. Os relacionamentos também se transformam e ninguém é obrigado a permanecer acorrentado, mas a gente deve, conosco mesmo, ser honestos com o que a gente sente, com o outro, não manter ninguém aprisionado nas nossas escolhas equivocadas, infelizes. A gente deve ser honesto principalmente com o que a gente sente. Enfim, várias reflexões. Os espíritos superiores não se prestam a revelações levianas e nem são instrumentos para o mal. Então, se em algum momento você se encontrar com uma informação que possa vir aí embrulhada para presente, né? No sentido de te influenciar numa determinada escolha ou de um comportamento, pare e avalia para ver se aquela informação de fato te traria uma reflexão construtiva. Aquilo teria um fim útil, porque muitas vezes a gente recebe esse tipo de informação como um lembrete da espiritualidade, do quanto a gente pode estar desperdiçando uma oportunidade que a gente levou tanto tempo para construir, para encontrar plena para que a gente pudesse viver. Olha o trabalho que a espiritualidade tem para reunir todos os espíritos que estão em encarnações diferentes, para que eles possam cumprir com seus planejamentos kármicos de resgate, de missão, todas as características, todos os recursos necessários para que cada um encontre o melhor momento para si. Então, se de fato isso for importante e você tiver padrão vibratório, merecimento, de alguma forma ou de outra isso vai te encontrar. Mas que você tenha perspicácia e maturidade para lidar com essa informação, dando a ela o valor, a significância de que ela merece. Se ela vier como um alerta para te impulsionar, para te fazer refletir, porque esse é o papel do passado, né? Levar a gente a refletir, a não repercutir os mesmos erros. Talvez ele não diga o que a gente deve fazer no futuro, mas ele nos mostra uma forma de não repetir um equívoco. Então, se ele cumpre esse papel,
na sua vida nesse momento, ok, você pode absorver, isso pode te levar a uma reflexão. Agora, se não, deixa aquele presente com quem trouxe para você com aquelas intenções escusas. Com o tempo ele vai perder o sentido e nunca mais vai voltar a te incomodar. Muito boas as reflexões e se abrem por vários sentidos dessa página. Mas vamos parar por aqui. Bom, Minutos com Chico Xavier é a nossa segunda leitura de hoje. Lembrando que a gente está com um canal no YouTube, então se você não conseguiu assistir a nossa live ao vivo, provavelmente você está assistindo ou aqui como um Reels, né, do Instagram, ou na nossa página do YouTube. Então, se você está aqui, não deixe de ir lá e dar o seu likezinho, se puder compartilhar com alguém para aumentar a propagação da entrega desse conteúdo aí para quem mais possa estar precisando dessas reflexões da noite. Então, vamos lá. Acabei de abrir aqui na página Converse com Sua Doença. No livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Converse com a sua doença. Aqui vamos bem com a rinite fiel. Olha, eu tenho alguma afinidade com o Chico. Algum ponto em comum. Também sofro de rinite. Só faltam todas as outras. Aqui vamos bem com a rinite fiel. Achei melhor tratá-la por amiga. E com isso, tenho a impressão de que ela e eu nos harmonizamos de maneira melhor. Chico Xavier, no livro Cartas de Chico Xavier, de Márcia Queiroz. Olha, uma estratégia nova para mim, para eu adotar com a rinite. Ficar feliz com a sua presença e tratá-la com amizade, já que todas as vezes que ela me visita, ela é recebida de forma incompreendida. Vamos lá. Que bela lição espiritual. Aprendamos a nos pacificar com nossas enfermidades. Qualquer semelhança é mera coincidência? Nunca, companheira. Aprendamos a nos pacificar com nossas enfermidades. Aprendamos a nos pacificar com as nossas enfermidades. Vamos lá. Chico tratava as suas doenças como amigas, entre aspas, querendo com isso nos ensinar que não vale a pena se revoltar contra as dores que assaltam o nosso corpo. A revolta, a impaciência e o azedume somente agravam as nossas condições de saúde. Espírito e matéria se influenciam mutuamente, mas prepondera a influência do espírito sobre a matéria. É isso mesmo. Não é a influência da matéria sobre o espírito. Nós somos seres imortais, integrais. Nós somos espíritos vivendo num corpo de carne. Todas as doenças somatizadas no corpo têm origem no campo espiritual. Aquelas que trazemos como karmas, necessidades de nos desenvolvermos através da bênção educativa da doença, além daquelas que nós contraímos de acordo com a nossa imprevidência na experiência da carne. Espírito e matéria se influenciam mutuamente, mas prepondera a influência do espírito sobre a matéria. As células e órgãos do corpo físico são extremamente sensíveis às influências de nosso corpo mental, de nosso estado mental. Os médicos espirituais alertam-nos para os perigos dos abscessos mentais que se originam dos contínuos estados de tensão e beligerância, estado bélico, né, de agressividade, de luta, de briga, estresse, provocando verdadeiros curtos-circuitos em nosso sistema orgânico. Em uma comparação singela, poderíamos dizer que o espírito é o general e as células são os soldados de nossa organização física. Se o general se abate, todo o exército lhe sofrerá a influência. Se o general se revolta, o corpo entra em convulsão. Quantas vezes nós nos desequilibramos aí fisicamente, né? Ficamos resfriados, doentes depois de uma decepção, de uma tristeza profunda. O quanto a gente não acaba se entregando, né?
e baixando a guarda para que qualquer vírus, qualquer descompensação nos encontre com muito mais facilidade. Conversar com a doença foi a sábia maneira que Chico Xavier encontrou para dialogar com as células enfermas, acalmando-as, acerenando-as, evitando assim qualquer tensão ou irritação interior capazes de agravar as próprias dores. Se hoje muitos médicos já admitem que o corpo fala por meio de nossas doenças, Chico Xavier nos ensinou que esse mesmo corpo que fala também é capaz de escutar nossos apelos de paz e saúde. Que reflexão clara e profunda ao mesmo tempo. Se hoje muitos médicos já admitem que o corpo fala por meio de nossas doenças, né? Ele está colocando para fora aquilo que a gente vem se negando a enxergar há tanto tempo, às vezes por tantas existências, né? Chico Xavier nos ensinou que esse mesmo corpo que fala também é capaz de escutar os nossos apelos de paz e saúde. Eu venho conversando muito com um amigo que está atravessando um quadro de fragilidade física, né? Lembrando sempre da importância de mentalizar-se como ele gostaria de alcançar o quadro de saúde. Em cada processo de recuperação, ele mentalizar a parte física comprometida sendo restaurada pela espiritualidade, imaginar os médicos que ele gostaria de receber o atendimento, se imaginar equilibrado, bem, recebendo aquele diagnóstico, já podendo fazer os processos que se desdobram a partir da nossa recuperação, se enxergando já equilibrado, podendo fazer os movimentos com os quais a gente pode estar suspenso ali naquele momento. É muito importante a gente se impregnar com essa energia, estabelecendo ali uma meta, um foco, guiando o nosso corpo nesse processo, ao invés de se deixar permanecer entregue como quem está numa jangada sendo levado pelo vento e se permite se contaminar por toda e qualquer dor, sensação de desconforto, frustração em função de ter que ficar às vezes na mesma posição, de não poder retomar a rotina. A gente escolhe de que forma a gente quer consumir as nossas energias. Com certeza vai ser muito mais proveitoso para a nossa cura se a gente conseguir se comprometer com o nosso reequilíbrio, com a nossa recuperação, do que desperdiçar essas mesmas energias se lamentando, estabelecendo um padrão vibratório, escancarando as portas da nossa mente para as orientações daqueles irmãos em equívoco, que de alguma forma possam ter encontrado sintonia. Então, muito boas as reflexões dessa página. Espírito e matéria se influenciam mutuamente, mas prepondera a influência do espírito sobre a matéria. Se hoje muitos médicos já admitem que o corpo fala por meio de nossas doenças, Chico Xavier nos ensinou que esse mesmo corpo que fala também é capaz de escutar nossos apelos de paz e saúde. Muito bom. Bem-vinda Flávia e Noeli, que chegaram no finalzinho. Já eu vou compartilhar aqui a live desde o início, vocês vão ter oportunidade de acompanhar as reflexões da noite desde o comecinho. Então vamos lá? Querido Mestre Jesus, Deus soberanamente justo e bom, amigos espirituais que nos acompanham ao longo dessas semanas, gratidão por mais essa oportunidade de troca, de comunhão, de conexão com o alto. Permita, Mestre, que juntos nós possamos fortalecer esses laços, que eles possam encontrar morada nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, que possamos nos manter fortalecidos, imunes a toda e qualquer influência negativa ao longo de mais uma semana. Permita que os seus tarefeiros impregnem cada ambiente da minha casa, de todos esses irmãos que estiverem compartilhando comigo essa live nesse momento, que eles possam ter limpos cada cômodo de sua casa, impregnado
com uma luz branca, magnífica, capaz de afugentar qualquer treva, qualquer sombra de lá, ressignificando-as em toda a luz e amor possíveis, Mestre, que puderem ser encaminhados na nossa direção. Não deixa, Mestre, de manipular essa água, transformando ela no elixir, no bálsamo, no remédio, capaz de nos fortalecer diante de cada desafio ao longo dessa semana. Abençoa, Mestre, os nossos amores, os nossos adversários, envolve nosso lar, envolve a casa dos nossos vizinhos, envolve nosso bairro, assim como a todo aquele irmão que por um só momento possa estar desacreditado da sua proteção e amparo. Que assim seja, graças a Deus. A você que me acolheu na sua casa essa noite, a você que me fez companhia na minha, meu muito obrigado. Semana que vem estamos juntos novamente. Um beijão.